um exercício rápido aqui, eu consigo exemplificar o que é maturidade partindo do princípio daquilo que ela não é. Se a gente pegar, por exemplo, eu tenho uma ideia, se a gente pegar aqui uma bola de futebol aqui agora e chamar uma criança aqui, dizer para essa criança, olha, eu te ofereço essa bola de futebol ou eu te dou uma viagem à Disney no final do ano. Pela imaturidade dela, a tendência, se bem que hoje temos crianças muito desenvolvidas, né? Mas a tendência é que ela escolha a bola porque ela vai receber naquele instante, naquela hora, do que a viagem para a Disney, que teoricamente é muito melhor. Mas ela vai tender a pegar aquela bola porque é algo palpável e está naquele momento. E aí eu parto da definição do que é maturidade, daquilo que ela não é. Porque essa é uma tendência do ser humano imaturo. Trocar uma coisa momentânea, naquele instante, por uma coisa eterna, que ele vai esperar um tempo para receber. Então, essa é, no meu ver, uma definição básica daquilo que é maturidade com base da imaturidade. Eu espero que o irmão tenha entendido essa ideia aqui. E outra maneira da gente ver um nível de maturidade, a gente já aprendeu aqui também, é com relação à proximidade de Deus. Quanto mais perto de Deus estamos, isso é, quanto mais conhecemos das coisas de Deus, quanto mais buscamos o conhecimento da palavra de Deus, quanto mais temos experiências com Deus, mais maduros somos. E o contrário também é verdade. Quanto menos temos proximidade com Deus, a tendência é que nós não desenvolvamos a maturidade. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, para a gente construir esse conhecimento aqui, para a gente passar para frente, é que a maturidade é algo progressivo, não é algo instantâneo, tá? E aí, dando continuidade aqui do que a gente está falando, a gente vai tocar no primeiro tópico, o perdão e seus encadeamentos. E o que é o perdão? Aí na nossa lição deixa bem claro aí o que é perdão. E a gente também vê que o perdão tem muitos benefícios quando a gente aplica o perdão para a nossa vida. Mas mesmo esses grandes benefícios, de certa forma, muitas das vezes, não nos ajuda, psicologicamente falando, quando a gente está no meio do problema, a liberar ou pedir perdão. A gente sabe que toda vez que alguém comete alguma falha com outra pessoa, a gente adquire a essa pessoa uma dívida. E para sanar essa dívida é necessário que haja o perdão. Então, o que é o perdão? Basicamente, é o perdoar dívida, né? É fazer com que, como está na nossa lição aí, é poupar alguém de uma dívida, é aliviar alguém de uma dívida ou de uma ofensa. Então, isso é o perdão, é pagar uma dívida. E aí, na nossa lição, ele vai falar que o perdão, ele é a expressão máxima do perdão está na graça de Deus. Na graça de Deus, que é um favor imerecido de Deus. Isso é, o perdão é obra da graça de Deus. E sendo o perdão obra da graça de Deus, então o perdão é uma virtude divina. Então você tem dentro de você o perdão de Deus, que é uma virtude divina que veio por meio da graça de Deus. Então você aqui nessa noite, você é alguém perdoado por Deus, porque a graça de Deus te alcançou. Tá? Então, e aí a revista ela vai avançar, falando ainda sobre essa questão da graça de Deus, a maior expressão da graça de Deus. E quando a gente vê isso, a gente precisa olhar para a cruz, para olhar para aquele sacrifício. E como graça, a maior expressão da graça de Deus é a cruz do Calvário. Então, quando você pensar em perdão, quando você pensar em graça, não tem outro lugar para se olhar senão a cruz do Calvário. Então, ela é a maior expressão de reconciliação e também é a maior referência de perdão. Então, a cruz do Calvário são todas essas coisas e mais outras, maior expressão de amor e por aí vai. Então, e também é a maior expressão de maturidade. Está tudo lá na cruz. Então, quando a gente quiser uma referência, ou quiser aprender acerca do que é perdão, do que é maturidade, a gente precisa olhar para a cruz. É porque na cruz nós vamos ver todos esses elementos. Por que isso? Porque na cruz
tem a restauração de todos os relacionamentos, disponível para todas as pessoas, disponível para todos os tempos. Por isso que é a máxima expressão do perdão. Está disponível para mim, está disponível para você, está disponível para aqueles que vierem depois de nós, para os que vierem, vieram antes de nós. Então está disponível a todos. Por isso que é a maior expressão de graça. O perdão é a maior expressão, está lá na cruz do Calvário. Mas olha só, a gente falando aqui em perdão, falando de cruz do Calvário, mas a gente tem que entender uma coisa, que até o perdão é uma construção. Eu falei que a maturidade é uma construção, o perdão também é uma construção. Por que isso? Se a gente for ver lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no verso 4, você vai ver lá em Caná da Galileia, Maria acionando Jesus e Jesus dizendo assim, não é chegada a minha hora. Aí até que se cumpra o sacrifício daquela cruz, a concretização do plano de Deus, até que isso se cumpra lá em Lucas 23, 34, até que ele de fato, orando ao Pai, diz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, houve um processo. Por que eu digo que houve um processo? Porque em Lucas, no capítulo 2, no verso 52, vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, estatura, em graça com Deus e diante de Deus e dos homens. Então houve ali um processo. Então o perdão também faz parte de um processo. Então, o que eu queria construir aquela ideia de maturidade e agora de perdão? É que perdão e maturidade são processos. E são processos que andam lado a lado, caminham lado a lado. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais maduro eu estou e mais disponível a perdoar eu estou também. E o contrário também é verdade. Quanto mais distante eu estou de Deus, menos maduro eu sou e menos propício a liberar o perdão e pedir o perdão eu também estarei. Aí eu te pergunto, por que o perdão existe? Alguém tem uma ideia? Só para dar tempo de eu beber uma água aqui? Por que o perdão existe? Tu já deu a resposta? Já dei, né? Alguém vai querer responder? Botei dúvida, só porque eu disse que tu já deu a resposta. Então, por que o perdão existe? O perdão existe porque em algum momento da história da humanidade, alguém errou. E foi necessário que se houvesse ali o perdão. Então, por isso que o perdão existe. O perdão existe porque nós estamos suscetíveis ao erro. Se nós fôssemos perfeitos, não haveria necessidade do perdão. É por isso que o perdão existe. E todos nós aqui nessa sala já fomos perdoados uma vez, e eu digo mais, todos nós aqui nessa sala já fomos perdoados hoje. Somos perdoados a todo momento e somos perdoados a todo dia. Então esse perdão, que é uma ideia maravilhosa de Deus, nos alcança todos os dias. E nós só estamos aqui por causa do perdão, nós só temos a viva esperança da salvação por causa do perdão, nos nossos caminhos, no final do nosso caminho, a gente só vai ver a Cristo por causa do perdão. Então o perdão é o elemento fundamental para a nossa vida cristã, né? E é o essencial para que no final a gente encontre com Cristo. É o perdão. Então o perdão, ele é algo fundamental. E aí, quais são os benefícios, né? Os encadeamentos do perdão? Aí tem aí na sua lição, essa tabela, que você depois em casa dá uma olhada de alguns elementos aqui, muito interessante, mas eu queria abordar alguns elementos aqui, além desses, tá? Importantes que eu considero que são importantes no que se refere aos encadeamentos do perdão. O primeiro é não sei se vocês viram uma série, Netflix, está até hoje lá, de um assassino em série. Vocês viram isso? Que aí, o interessante dessa série é que eles intercalam momentos de fato real, né, de cenas reais, com a ficção lá que eles criaram. E aí tem um momento que me chamou muita atenção, que é quando esse rapaz está no julgamento. Lá nos Estados Unidos tem um troço aqui, que é do jurídico, deve ser melhor do que eu, que o familiar, ele tem a possibilidade de falar alguma coisa pro assassino. Aqui no Brasil, eu acho que não tem isso. Lá eles têm esse negócio. O cara tem a oportunidade de falar uma coisa pro assassino.
O cara é um assassino em série, o cara não tem sentimento, o cara não tem emoção, o cara não tem nada. Mas aí o que aconteceu é que os familiares das vítimas dele tiveram a oportunidade de falar com ele. Aí você via algumas delas com ódio falando, sabe? Você olhava para o semblante da pessoa, tu via uma coisa pesada, uma carga pesada, o quanto que aqueles sentimentos faziam mal àquela pessoa, mas a ele não fazia nada. E era ele que era o ofensor. Para ele ficou com cara de paisagem. E a mulher, você xingando, você é um assassino, você... A mulher, o homem, sabe? Carregado com aquele sentimento, com aquela falta de perdão. E aí, esse cara não expressava nada, e a gente via o semblante das pessoas falando, horríveis, de que sofriam, de que estavam sem dormir por causa disso. Aí, de repente, entra um senhorzinho, que também, viu isso? Entra um senhorzinho, que era também um parente de uma das vítimas, e diz para ele, olha, tranquilo, direitinho, todo direitinho, senhor, tranquilamente fala assim, olha, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, eu não tenho outra coisa a fazer aqui do que te perdoar. Eu estou até arrepiado, e não tá frio, ele chegou e falou assim, olha, eu te perdoo. Quando ele disse, eu te perdoo, o assassino começou a chorar desesperadamente. Olha o poder do perdão de cura. Esse é um encadeamento do perdão, de cura. Cura alma, cura emoção, cura sentimento. Ele liberou esse perdão e eu fui pesquisar, não sei, né, que a internet engana muita gente, mas esse cara, pela internet, ele se converteu, porque ele era um afastado, ele ia com a avó, parece que ele se converteu no final da vida dele e ele veio a morrer há pouco tempo. Então, aquele perdão, um encadeamento do perdão é que o perdão ele tem o poder de remédio, de cura. Enquanto que a falta de perdão tem o valor contrário, o perdão ele tem esse poder de ser como um remédio de alma, das emoções, dos ferimentos, tanto de quem perdoa, tanto daquele que recebe o perdão. O perdão ele tem esse poder de liberar toxinas, coisas ruins, tóxicas, né, que nos contamina. Você vê pelo exemplo que eu dei aqui, o cara que liberou o perdão, ele estava tranquilo, no sentido, lógico, deve ter sido muito dolorido para ele, muito doloroso ele liberar aquele perdão. Afinal de contas, a ofensa foi grande, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Mas a gente percebe que ele liberou isso, ele liberou essa emoção tóxica dele, isso gerou para ele com certeza um bem-estar, uma saúde, ele passou a ser mais feliz por causa disso. Então esses são os encadeamentos do perdão, te faz com que você tenha um bom-estar, uma saúde melhor, né, uma qualidade de vida melhor, que você seja mais feliz. Então essa é um encadeamento aí do perdão. O outro eu separei aqui, o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, se você quiser abrir aí. Fabiano, só uma coisa interessante aí, enquanto os irmãos estão procurando texto aí, eu sempre falo de perdão quando eu converso, principalmente com a minha esposa, né? A gente no casamento tem que aprender muito a perdoar, né? Que é a relação mais próxima. Sério? Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que partir do pressuposto que estamos no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo barco, que é o quê? A condição de pecadores, que temos uma natureza caída, enfim. E tem uma história que é interessante de um assassino numa cidade. Ele cometeu um assassinato e foi preso. E aí o governador daquela região fez uma carta para livrar ele da prisão. Aí botou dentro de uma Bíblia. E esse governador se vestiu como se fosse um pastor e foi na prisão para ir ao encontro daquele condenado, né? E ele estaria condenado à morte. E aí, quando ele chegou lá, o cara xingou ele, cuspiu nele, e tipo, some daqui, miserável, assim, aquela coisa. Aí o cara foi embora, o governador foi embora. E aquele cara foi para a forca. Ou seja, ele não foi condenado pelo erro que cometeu, ele foi condenado pelo perdão que rejeitou. Então, se você for analisar, a nossa relação com Deus é dessa forma.
nós não vamos ser condenados pelo erro que cometemos, mas pelo perdão que rejeitamos. Exatamente. E a gente tem que trazer isso para a nossa vida na horizontal, entre nós aqui, irmãos. Porque se Deus que é todo santo, se Deus que não deve nada a ninguém, nunca fez mal a ninguém, supremo, não tinha nada para nos perdoar, ele nos perdoou. Uma ofensa que a gente impagável. Ah, porque porque a gente acha que a gente é demais, né? Não, eu sou maravilhoso, então assim, eu vou perdoar você. Estamos todos no mesmo barco. E é por isso que a gente tem que perdoar uns aos outros. Porque eu sempre falo que o erro só muda de endereço. Mas todo mundo está fadado ao erro. Esse senhorzinho que você falou, eu vi. E eu fiquei pensando aqui agora, né, no processo que foi para ele justamente perdoar. Porque ele, foi o que você falou, ele como um cristão, imagina. Ele matou, esse assassino matou a filha dele, a única filha dele. E aí você imagina, eu como mãe, e muitos aqui, imagina, é uma coisa assim mesmo doída de você chegar na frente do assassino do seu filho e saber que tudo que ela passou, e ainda assim você falar, eu perdoo você. É um processo muito... isso aí. E é Cristo mesmo, porque humanamente falando, eu acho que é só o Espírito Santo. Por isso que ele é o nosso melhor amigo, porque assim, olhando, você quer mesmo... Vigia a intervenção desses dois aqui, porque eles ficam em casa estudando a lição junto. Eu conheço, Emanuel, eu conheço. Vigia esses dois aí. Conheço. Conheço essa duplinha aí. Então, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, diz assim, a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo. Isso é Paulo falando. Porque, de fato, que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Então, o outro benefício do perdão é que ele anula, né, a ação do diabo. Aqui o contexto é de igreja. Aqui o contexto, eu vi na minha lição, na minha Bíblia, que é aplicação pessoal, lá o comentarista, ele vai dizer que provavelmente era alguém que o apóstolo Paulo havia disciplinado por alguma coisa na igreja, e a igreja, ele recebeu a informação de que a igreja queria reabilitar aquela pessoa, e aí ele falou, olha, se você entende que ele se arrependeu de fato e que ele merece o perdão da igreja, perdoa ele, porque se você não perdoar, esse cara vai sair do convívio da igreja, ele vai se desviar e o diabo vai ter total ação e domínio sobre a vida dele por causa da falta de perdão. E aí ele fala, de maneira alguma que isso aconteça. E infelizmente a gente vê, né, eu acho que todo mundo aqui vai ter uma história, vai conhecer alguém que saiu de uma igreja por causa de uma decepção ou algo parecido com isso. E aí a gente sabe, agora aqui, pelo que a gente está falando, que o perdão, ele tem esse poder, né, de anular, de impedir a ação do diabo. E outra coisa, o perdão, ele tem o poder de promover na igreja a comunhão, de gerar a comunhão na igreja, de gerar a unidade na igreja. Olha os tantos benefícios que o perdão pode gerar no seio da igreja, tanto na nossa vida pessoal, quanto que no seio da igreja. Eu estava aqui lembrando, eu até anotei aqui, uma vez meu pai passou mal, eu levei ele ao hospital, aí era de madrugada, aí tinha uma televisão lá que só pegava um canal, e eu não vou falar o nome do canal aqui, mas estava passando um programa que eles estavam conversando com o diabo lá. E eu vi 2, 3 vezes, não vou falar aqui o programa, né, não vou dizer aqui, era 3 horas da manhã, quase 4, e eu estava olhando, e aí o pastor lá, que estava falando lá com o endemoniado lá, falou assim, por que você está nele? Porque ele não liberou perdão. Isso é a prova de que a falta de perdão dá legalidade ao diabo, abre brecha para o diabo entrar, fazer arruaça na vida daquele que não libera, daquele que impede, aquele que não pede perdão. Então, eu lembrei disso quando eu estava estudando sobre isso e eu coloquei isso aqui. Tá? E outra coisa interessante também, é que Beelzebub, que é um outro significado de diabo e Satanás, quer dizer o senhor das moscas. E se o perdão ele abre feridas, o senhor das moscas vem nessa ferida e você sabe o que uma mosca faz numa ferida. Então, é isso que
Mas graças a Deus que o Senhor nos dá hoje uma instrução para que nós venhamos a anular, aniquilar, impedir a ação do diabo em nossas vidas pela falta de perdão. Em nome de Jesus. Bom, então, e quais são os desígnios? Aqui no final do texto ele vai falar dos desígnios do diabo. Quais são os desígnios do diabo? Está lá em João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o perdão tem, né, o poder de impedir esses desígnios do diabo ser cumpridos nas nossas vidas, na igreja que congregamos, na casa que vivemos. Então, o perdão tem esse poder. E aí, caminho aqui para o 1.1, o perdão é uma instrução doutrinária. Aí, Evangelho de Mateus, capítulo 18, 21. Abre aí, por gentileza. Capítulo 18. Vai dizer assim, do 21. Eu vou ler aqui o 21, o 22. Então, Pedro, aproximando-lhes, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui a gente sabe que é uma parábola que Jesus está ensinando aqui, a partir desse verso, inicia uma parábola. E aí você sabe que a parábola se resume no fato de um senhor, né, e que tinha um servo que o devia uma quantia absurda, para a gente resumir aqui a história, e ele se compadece desse servo e ele perdoa esse servo. Só que, imediatamente após receber o perdão desse senhor, ao invés do servo expressar a gratidão dele pelo perdão que ele recebeu, perdoando uma outra pessoa, ele foi imediatamente cobrar uma dívida que um outro rapaz tinha com ele, e uma dívida muito menor, era 100 dinheiros, a outra era 10 mil talentos, então era uma dívida muito grande, a primeira impagável e a segunda era algo hoje, se a gente calculasse talvez na ordem de R$50, e ele foi cobrar, e aí as pessoas viram aquilo e foram falar para o senhor dele: olha, você não perdoou uma dívida dele? Porque ele foi lá agora atrás perdoar. E aí a consequência disso foi que aquele senhor enviou ele para os torturadores, né? E aí ele perdeu aquela bênção do perdão da dívida, e ele foi preso e torturado até que o último centavo daquela dívida fosse pago. E aí eu tenho algumas lições aqui para a gente falar sobre a instrução doutrinária do perdão. No verso 21, a primeira instrução que a gente tem, quando Pedro pergunta a Jesus a quanto que ele tem que perdoar, é que o perdão ele é uma lição a ser aprendida. Perdão é uma lição a ser aprendida. Nós precisamos exercitar o perdão. Antes de exercitar o perdão, nós precisamos saber o que é o perdão de fato. Porque uma das dificuldades que temos de exercitar o perdão é porque a gente não sabe exatamente o que ele é. E aí eu vou falar um pouquinho isso mais à frente. No verso 22 que eu li, ele vai perguntar até 7. Ele estava querendo mostrar generosidade, porque a lei mandava perdoar 3 vezes. E ele estava falando até 7, que é o número da perfeição. Aí Jesus falou: não digo até 7, é 70 vezes 7. Ou seja, não é uma expressão matemática, não é algo para eu chegar e ficar: pô, quantas vezes eu tenho que perdoar esse cara, esse mala? Peraí. Não é uma expressão matemática. Aqui está falando de algo ilimitado. Então, uma outra coisa que a gente precisa saber é que o perdão, ele é um exercício ilimitado. E a gente falou de dívida. E uma outra característica do perdão é que o perdão é cancelamento de dívida. E outra coisa importante que a gente viu no verso 32 e 35, não vimos porque não lemos, mas eu fiz aqui um resumo, é que perdoar é uma forma de gratidão. Nós perdoamos não porque somos bons, perdoamos porque recebemos o perdão primeiro. Fique imaginando só uma coisa. Aqui para a gente pensar um pouco. Vamos supor se a gente não tivesse a capacidade de perdoar alguém, que no final dos nossos caminhos vamos encontrar a Cristo. E segundo a palavra de Deus, tem moradas. Aí você vai morar do lado de alguém que você não liberou perdão, vai ter problemas lá no céu. Então não tem como entrar no céu se não perdoar, se não liberar o perdão, tá?
E aí ele vai falar uma outra lição do perdão, é que aquele rapaz, por ele não ter perdoado uma outra dívida, ele foi entregue aos verdugos, ou seja, aos torturadores. Então isso quer dizer que não liberar perdão nos aprisiona. Não liberar perdão faz com que nós soframos com alguns dos sentimentos, angústia, mágoas, ressentimentos. Segundo pesquisas, a falta de perdão pode até gerar doenças psicossomáticas, doenças físicas. Então, liberar perdão é o melhor remédio para a saúde que nós cristãos podemos exercitar. Então, toda vez que nós optamos em não liberar o perdão, ou optamos a não pedir perdão, nós estamos comprometendo o nosso relacionamento com Deus de fato. E outro detalhe, Lucas 17, 3 e 5, a gente vai entender que perdão, ele é também um ato de fé. Porque ele diz assim, acautelai-vos se teu irmão pecar contra ti, repreendendo, se ele se arrepender, perdoar-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O que o texto aqui está falando? Imagina só você, no mesmo dia, uma pessoa vir te pedir perdão por uma ofensa que ela realizou 7 vezes naquele mesmo dia. E aí ele está dizendo que a gente precisa repreender essa pessoa, mas não é no sentido ruim, pejorativo, mas é no sentido seguinte, você fazer uma reflexão antes de falar com essa pessoa. Eu amo essa pessoa? Eu quero perdoar essa pessoa? E aí sentar com ela e conversar. É nesse sentido aqui que tá falando. E por que os discípulos vão pedir fé? Porque fé não é a confiança, não é a lealdade à vontade de Deus? Basicamente, não é isso que é a fé? Ele está falando o seguinte, acrescenta-nos a fé, para que a gente tenha capacidade de perdoar. Então, perdoar também é questão de fé. Também é questão de fé de que a outra pessoa que está sendo perdoada, ela vai melhorar. Mesmo que 7 vezes no dia, aquele abençoado veio pedir perdão por alguma ofensa. A gente tem a capacidade de ter a confiança de que ela vai mudar. Outra, perdão é uma via de mão dupla. Perdão chama perdão. Está lá em Lucas, vai falar. Perdoa, parte B, perdoai e sereis perdoado. É uma condição, é uma via de mão dupla. Se nós queremos o perdão de Deus, nós precisamos exercitar esse perdão. Lembrando que exercitamos perdão não porque somos bons, e porque fomos perdoados antes, e perdoados por uma dívida muito maior do que qualquer uma outra dívida que alguém aqui no nosso plano horizontal pode ter conosco, por mais que eu entenda que tenha situações complicadas. Não estou dizendo aqui, não estou diminuindo a ofensa de ninguém, só estou dizendo a você que é a palavra de Deus que está dizendo isso. E perdoar também não é de qualquer jeito, então a gente vê muito isso. Principalmente em discussãozinha de irmãos, né? Perdoa o teu irmão, abraça ele, dá um beijo. Aí dá aquele abraço assim, sabe? Não é de qualquer jeito também. Perdão, ele não é feito de qualquer jeito. Está lá em Colossenses, que está até na nossa revista aqui, Colossenses capítulo 3, 12 e 14. Ele vai dizer, revesti-vos, como ele fala, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, tudo coisa de quem perdoa, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como em Cristo vos perdoou, ou seja, perdoou antes disso, assim fazei vós também, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui quando ele fala revestir-vos, você não vai ver que não se trata de uma capa. Apesar de ser um revestimento que indica fora, aqui ele está falando de entranhas, então de algo dentro de você. O perdão maior está dentro de nós, que é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Esse é o maior perdão e ele está dentro. Se a gente procurar lá dentro, a gente encontra esse perdão. E aí ele vai falar, na parte 2 aqui, que suportando-vos aos outros, aí está na nossa lição, falando da questão da continuidade, né, questão casual do perdão. E aí, avançando aqui,
O perdão é uma escolha desafiadora. Aí eu botei, por que temos dificuldade em perdoar? Eu acredito, principalmente porque a gente não sabe ou temos dificuldade de compreender o que de fato é o perdão. Porque se tem dificuldade, só nós temos dificuldade para fazer isso. Deus não tem dificuldade nenhuma em nos perdoar de qualquer pecado, desde que nós nos arrependamos dele. Tá? E por que eu acho que eu botei ali algumas coisas que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque perdoar não é uma coisa que exista uma reciprocidade. O texto ele vai dizer que a gente tem que perdoar as pessoas que nos fazem mal. A gente não perdoa alguém que nos faz bem, alguém que nos convive conosco. A perdoar, a gente vai ter que perdoar um inimigo. A gente vai ter que perdoar um maldizente, alguém que fala mal da gente. A gente vai perdoar alguém que nos odeia, alguém que nos persegue. Está lá no texto falando sobre isso. Amarás o teu próximo. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo? Aí não é bem assim que Jesus está falando. Aí ele vai dizer, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que se maldizem, fazer bem aos que te odeiam. Isso não é uma coisa que vem do ser humano. O perdoar, ele vem na contramão da natureza humana, né? Porque não tem reciprocidade. Então essa eu entendo que seja uma dificuldade da gente perdoar. Outra é porque nós temos dificuldade de reconhecer que todos nós cometemos erros. A gente tem essa dificuldade. Quando é conosco, como eu disse na introdução, né, a gente tem a tendência de ver a ofensa de uma forma diferente do que quando nós ofendemos a outra pessoa. Outra coisa é que achamos que não perdoar é fazer justiça com as próprias mãos. E a gente viu que não é bem assim. Quando, na verdade, liberar o perdão, a gente libera toxinas, a gente libera coisas ruins de dentro de nós. Então, o maior beneficiado de se liberar o perdão é quem pratica essa ação. Tá? E outra coisa, acreditamos que perdoar é permitir que os outros se aproveitem de nós. Ou seja, a gente pensa que perdoar é fazer papel de bobo. E a gente aprendeu que não. Outra coisa é porque encaramos como um ato de covardia, quando na verdade é um ato de coragem e de muita maturidade. Agora, outra coisa aqui, que eu queria me ater um pouco mais, é porque ainda continuando nessa temática de dificuldade de perdoar. Efésios capítulo 4, no verso 32, ele vai falar, antes, sejais um para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Por que eu acredito que a gente tem dificuldade de perdoar? Primeiro, com base nesse texto aqui, porque o perdão não depende do tipo da ofensa. E a gente tende a medir a questão do perdão pelo tamanho da ofensa. E o texto que a gente viu vai falar que independe do tamanho da ofensa, não vai citar o tamanho da ofensa. Outro detalhe, não depende das sequelas deixadas pela ofensa. Seja ela física, emocional, material, sentimental, de qualquer ordem. Gente, eu estou vendo aqui as pessoas me olharem, está parecendo que eu estou falando que é uma coisa fácil de fazer. Eu não estou falando que é fácil de fazer. Só estou dizendo que, de fato, essa é uma das nossas dificuldades. E a outra, não depende do ofensor. Não depende do ofensor se ele merece ou não merece. Porque o maior beneficiado de se pedir perdão e de se liberar perdão é quem faz a ação e não quem recebe ela. É bom para quem também recebe, mas é melhor ainda para quem pratica essas ações. Fabiano, só uma coisa aí, essa questão... Obrigado pela tua intervenção. Não depende do ofensor. Eu acho que um dos maiores problemas que nós temos como ser humano chama-se ajuste de expectativas. Quando a gente ajusta as nossas expectativas, a gente começa a livrar o outro de carga e entender que a responsabilidade é nossa. E isso vale também para o perdão. Quando você imagina que tudo depende do outro, que você tem que esperar tudo do outro, quando você lança muita expectativa sobre o outro, você vai se decepcionar. E o perdão é um ato que você traz a responsabilidade, e quem traz responsabilidade para si é maduro, é coisa de gente madura.
E aí você tem mais facilidade nesse processo do perdão aí. Eu? Não. Aqui, ó. É isso aí. Importante isso aqui. Eu só queria falar que o perdão, ele extingue uma sentença. E é por isso que nós estamos aqui. Verdade. Então já posso ir? Já posso encerrar aqui? Falou tudo aqui agora. Voz da experiência é outra coisa, outro nível. Falou tudo. Resumiu a lição. Na verdade, ela retira os efeitos da sentença. A sentença direciona uma penalidade, uma sanção, né? Os efeitos dela não seriam aplicados de acordo com a liberação de perdão. Não havendo liberação de perdão, os efeitos são aplicados ali, são vistos, né? E as consequências também. Pelo que o Fabiano está falando aí, eu tô entendendo da seguinte forma: não importa o tamanho da ofensa, não importa a situação, a predisposição do ofensor, o fato é que a falta dessa atitude de perdoar, ela é tão letal quanto, independente da quantidade do ato, da qualidade do ato em si, é letal, né, pro ser humano, né, pro seu interior e tudo mais. E fala mais sobre nós do que do outro. Porque é o que ele falou. A gente joga muita carga nas pessoas. E por isso que a gente acaba se magoando demais. E isso ele sempre me ensina, porque mulher tende a isso, né? E ele falava assim, principalmente quando a gente começou... Não, imagina. Não. Ele sempre falava assim, quando a gente entrou aqui, ele falava, ó, a primeira coisa, cuida do seu coração. E isso eu carrego para sempre, assim, para todos os lugares que a gente vai, principalmente na igreja. Porque a gente tem essa questão de se magoar. Eu falava assim, gente, como é que o povo sai o tempo todo da igreja? Não tô de mal da igreja. E sai da igreja. Mas é por causa disso, porque você quer, tipo assim, que todo mundo aqui dentro seja muito perfeito e você acaba se magoando. É isso. E aí você se magoa, porque tem dia que tem gente que tá... expectativas acerca do outro, né? Sim, e tem mais a ver sobre nós, essa questão do perdão, é sobre nós do que sobre o outro. Porque é o que ele falou, é letal pra gente, faz mal pra gente. Né, que fica com essa carga pesada. E aí, peça perdão, libere perdão e liberte-se, no tópico 2 da nossa lição de hoje. Uma arma poderosa de vingança contra uma ofensa. Perdão. Perdoe. Por quê? Porque quando uma pessoa ofende, a não ser que essa ofensa seja uma ofensa que não foi intencional, tá? Se a ofensa ela não é intencional, a pessoa nem sabe que te ofendeu. E é importante que sente para conversar e se fale aquilo que está sentindo. Mas quando ela é intencional, o ofensor ele quer te colocar para baixo, ele quer te diminuir, ele quer tirar o teu merecimento, ele quer tirar a tua força. E a melhor maneira de se vingar daquele que faz alguma ofensa desse tipo intencional é o perdão. Por quê? Você está anulando uma ação externa acerca da sua vida, como ela falou, é muito mais acerca de você. E aí você chega para uma pessoa dessa, que quer o teu mal, quer ver você deprimido, quer ver você para baixo, e diz assim, não, fica tranquilo, eu te perdoo. Cara, você destruiu aquilo que ele desejou contra você, aquilo que ele fez contra ele. Não estou aqui falando de espírito de vingança, mas vai acabar voltando contra ele. Porque você vai dizer para ele assim, não, cara, fica tranquilo, eu não aceito nenhuma palavra dessa que você falou acerca de mim, eu estou te liberando perdão. Então, a melhor arma de vingança, poderosa arma de vingança, é o perdão. Peça perdão. Pedir perdão por isso que também eu acredito que seja uma coisa difícil, principalmente para os egoístas, principalmente para aquelas pessoas que têm problema com o ego também, né, com a autoestima. Pedir perdão é reconhecer o erro. Aqui. Rapidamente, se o senhor me permitir, contar uma pequena experiência em cima do que o senhor está falando, sobre essa questão da vingança. Eu aceitei a Cristo, um mês depois, eu estava na igreja, não conhecia nada de Bíblia, não tinha o menor conhecimento bíblico, de maturidade, nada disso. O pastor estava ministrando sobre perdão. Acabou o culto, eu tinha um mês de crente, vindo de um contexto de comunidade, de tráfico, enfim, de uma série de coisas erradas, que não edifica falar aqui.
pastor pregando sobre perdão, eu saio do culto, chega um amigo meu e fala assim, rapaz, acabaram de matar sua mãe. E eu falei, que isso, cara? Foi lá ver, foi um rapaz que eu conhecia, uma briga entre a minha mãe e a namorada dele, e o cara ficou com raiva, foi lá e matou minha mãe, assim, simplesmente. Então, assim, eu com um mês de crente, isso mexeu muito comigo, e eu vivi durante algum tempo da minha vida cristã com esse fantasma me assombrando da vingança. Porque eu tinha tudo para me vingar, porque eu tinha conhecimento, eu vinha de minha família também não era uma família muito certa, e aquilo me perturbou durante muitos anos, e foi um fantasma que me perseguiu, até que eu tomei uma decisão no meu coração de perdoar aquela pessoa, porque a vingança ficava, e aquilo que o senhor pontuou, aquele sentimento de que você é um frouxo, porque você fica com aquilo, porque quando parece que o inimigo falava para mim, poxa, quando você estava do meu lado, ninguém mexia contigo, porque ninguém era maluco de mexer contigo, mas agora, olha aí, ó, se tu foi para o outro lado, olha o que aconteceu. Então, isso foi muito constrangedor para mim, foi muito difícil passar por isso, não só eu, mas os meus irmãos, e quando eu liberei o perdão, de fato, de verdade, no meu coração, eu perdoei aquela pessoa, e cheguei para um parente dele, ele teve que sair de onde ele morava, fugiu, mas com tudo isso, o desejo de vingança era tão grande que eu descobri onde ele morava, monitorei o espaço dele, tinha até projetado a vingança, mas em Cristo Jesus o Senhor trabalhou no meu coração, trabalhou na minha família, e quando eu decidi perdoar, e eu falei para um parente dele, falei, pode falar para ele que ninguém da minha família vai se vingar, porque nós agora estamos em Cristo e já perdoamos a ele. Então, assim, isso foi muito, muito bom para mim, para minha família, para minha casa, para os meus irmãos, perdoar, liberar o perdão, foi libertador, a nossa vida mudou totalmente, porque a gente não dormia direito, a gente não comia direito, nós não trabalhávamos direito, foi um sofrimento muito grande, porque assim, minha mãe não tinha envolvimento nenhum, minha mãe trabalhava, era trabalhadora, então assim, foi algo muito doloroso, muito traumático, mas em Cristo Jesus conseguimos superar. É claro que a perda é muito grande, o sentimento de perda, a saudade fica, mas o perdão foi liberado e Deus sarou as nossas almas através desse perdão. Então foi muito libertador para nós, foi muito salutar para nós que perdoamos. E sei também que a informação chegou até ele, e eu sei que hoje ele vive em paz, sabendo que a maioria dos nossos irmãos se tornaram pastores, obreiros da casa do Senhor. Então, o nome do Senhor foi glorificado. Então, essa é uma experiência que foi muito marcante, está muito dentro do que o Senhor está falando. Pastor, obrigado por o senhor ter compartilhado com a gente essa experiência de prática de perdão. Bom, além de reconhecer o erro, aceitar a sua humanidade, um ato de humildade, expor as fragilidades. Então, e além de tudo ainda, quando se pede perdão, né, ele deve ser acompanhado de atitudes que reparem aquela situação. Porque se não houver um perdão e não houver uma mudança de atitude, a gente costuma dizer que essa pessoa ela não se arrependeu, e sim houve um remorso nela, de acordo com alguma consequência que aquela ação dela tenha acarretado para ela. Então, de fato, pedir perdão tem alguns mais outros elementos aqui, mas é algo que, de fato, precisa de uma maturidade para acontecer, e não é uma coisa fácil de se fazer. É uma lição a ser aprendida, é um exercício diário. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, que passou, talvez até alguém que esteja me assistindo aí, passou por alguma situação. O que a gente pode dizer aqui é que libere o perdão em oração. Quando você for colocar o seu joelho no chão para orar, fala assim, Senhor, em nome de Jesus eu perdoo o meu ofensor. Em nome de Jesus eu perdoo o meu ofensor. Em nome de Jesus eu perdoo o meu ofensor. Quem sabe um dia, que não se demore, que você possa ter realmente, de fato, perdoado esse ofensor e tiver a oportunidade de chegar para esse ofensor e liberar o perdão
em nome de Jesus. É difícil, é desafiador, mas a palavra de Deus nos mostra, o próprio Senhor Deus nos mostra que é possível, apesar da dificuldade. Aqui 2.1.1, o que considerar na hora de pedir perdão? Alguns elementos aqui importantes, identificar o momento certo, mas a gente tem que identificar o momento certo, a oportunidade para ser feito, mas a gente não pode esperar muito tempo. Sempre que possível, o mais rápido que você puder, respeitando a oportunidade, o momento, se peça perdão. Uma outra coisa que é interessante, mas aqui é de, se acaso a ofensa for em público, que se peça perdão em público, que se for no privado, que seja no privado. Não que quem ofender no privado não possa pedir desculpa em público, mas que eu acredito ser mais eficaz se a ofensa for em público, que se peça perdão em público. Outra coisa é assumir o erro com sinceridade. Não adianta só falar para poder cessar um conflito ou algo desse tipo, não. Que seja de fato algo sincero, tá? E outra coisa é que à medida que a gente pede perdão, é necessário que se haja uma disposição de mudança. E também temos que ter a maturidade de aceitar a resposta do ofendido, que pode ser que naquele momento seja uma resposta negativa. Você pode até ter orado, né, várias vezes falando com Deus, pedindo para liberar o perdão, você ter tido a tua dificuldade para fazer, você ter buscado a Deus para fazer isso, e você chega diante do ofensor e o ofensor rejeita aquilo. Então isso pode acontecer. E a gente precisa ter maturidade, porque quando a gente tem maturidade, a gente entende que pedir perdão ou perdoar alguém é coisa que nós temos que fazer. Então precisamos fazer a nossa parte, independente daquilo que venha do outro. Irmãos, repita, é difícil? É, mas não é impossível. No 2.2, agora apertei o botão demais, aqui, libere perdão. Então, liberar perdão também é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. Requer de nós maturidade. E também iniciativa, presteza e decisão. Aqui, eu coloquei a parte 18 do Evangelho de Mateus 18:15, que a gente leu. Ele diz assim, olha, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai. Que a gente leu aqui. E repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Por que eu acredito ser uma questão de maturidade? Porque aqui o texto está dizendo, se alguém lá fora pecar contra mim, quem tem que ir sou eu. Não é a pessoa. O imaturo, o que ele fala? Quando a gente chama alguém assim, aí, vem cá, o imaturo fala assim, vem você, a distância é a mesma. Não é isso? O maduro não, o maduro, ele é ofendido e ele toma a decisão, a iniciativa de ele ir falar com aquele que o ofendeu. Aqui está dizendo, se teu irmão pecar contra ti, vai você, toma essa iniciativa. Por que é interessante tomar essa iniciativa? Porque nem sempre a ofensa ela é de forma proposital. Às vezes a ofensa, ela veio de uma situação que a pessoa que te ofendeu nem sabe que te ofendeu. E aqui o texto está falando assim, toma a iniciativa, vai. E aí ele vai dizer, se o teu irmão te ouvir, ganhaste o irmão. Então olha que interessante. Fala aí. Não, pode continuar. Olha que interessante. A gente tem que entender que para liberarmos o perdão, também, além da maturidade, é uma iniciativa, tá? Resolve. Coisa de gente madura resolve. No meu trabalho eu falo isso para os jovens lá. Eu falo assim, olha, sabe qual é a diferença do homem para o menino? E aqui no caso a gente aplica para o maduro e para o imaturo. É que o imaturo, ele na hora de resolver os seus problemas, ele cria outros problemas. E o maduro vai lá e resolve. O crente maduro, a pessoa madura vai lá e resolve o problema. Não estou dizendo aqui eu estou falando de resolver, igual a palavra de Deus está falando, de ir lá conversar com o irmão, advertir o irmão, de procurar o irmão, de ter essa maturidade. Olha, irmão,
A gente vê, uma das coisas que eu fiz quando eu me converti foi perguntar para as pessoas, tu já foi crente? Porque diz que é bom, né? Por que a pessoa deixa de ser? E aí eu fiz uma pesquisa. E aí eu falava, tu já foi crente? Já, pai, por que saiu da igreja? Porque a irmãzinha fulano de tal, na cantina, jogou a moeda no chão. Sabe? Essas coisas assim. E aí eu percebi que eu falei, poxa, então, eu pensei no primeiro momento, então não é tão bom assim como pensa. Mas eu fui observando que as coisas que fizeram na igreja, aquela pessoa sair, eu estava no mundo, também acontecia a mesma coisa, e eu não saía do mundo para ir para a igreja. Sabe? Detalhes, coisas, né? De detalhes que a gente tem que entender isso. Às vezes é essas coisas que a gente precisa resolver. Tem que chegar e resolver. Crente maduro faz isso, resolve, vai lá e resolve. Tá? E precisa ser logo. Está lá em Hebreus 12, 14 e 15. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contamine. Então, a falta de perdão, a falta de liberar perdão, o tempo que a gente demora para fazer isso, pode criar em nós a privação da graça de Deus, ou seja, do perdão de Deus que a gente está falando do favor imerecido de Deus, e pode criar raízes de amargura, que pode tornar a pessoa que não pede perdão e que não libera o perdão, pessoas amargas. Olha o quanto danoso é não liberar e não pedir perdão. E mais, ainda pode contaminar outras pessoas. Eu não sei você, mas se você conhece alguém que ninguém quer ficar perto, que reclama, essas coisas todas. No meu trabalho a gente tem uma brincadeira lá, com determinadas pessoas que têm uns comportamentos assim, que a gente está conversando aqui, né? Aí a gente fica assim, o cara tá chegando aí. No 3 todo mundo... Aí ele chega, a gente, 3, cada um vai para um lado brincando. Aí depois a gente vem, abraça ele, é uma brincadeira. Mas, de fato, de verdade, tem pessoas que a gente que prefere não estar. Porque são amargas, são tristes, azedas. Iracunda. Então, e muitos desses sentimentos, dessas posturas, elas vêm em decorrência de uma falta de liberação de perdão. Às vezes de uma coisa lá atrás, deixa de desfrutar uma plenitude de vida, os benefícios da vida, a abundância da vida. Então, essas questões aqui é importante, porque Deus, quando nos perdoou, Ele só não nos perdoou, não. Ele nos perdoou e Ele nos prometeu uma vida em abundância. O que significa? O Deus está falando assim, olha, eu te perdoei e eu quero que você viva uma vida de alguém que é perdoado por mim. Ou seja, uma vida plena, que todas as promessas de Deus se cumpram na tua vida, que nenhuma ação do diabo venha te parar, ou que nenhuma ação sua venha impedir as bênçãos de Deus te alcançar. É isso que ele está falando, de vida plena, de plenitude de vida. Então essa é a proposta de Deus. Então de uma vez por todas, muitos dos benefícios aqui que nós temos. Fabiano, o pastor Gel ficou meio sem jeito aqui de falar isso, né? Ele achou que atrapalharia a aula, mas ele falou que pode ser que tenha uma pessoa que seja considerada madura, mas que em dado momento aí da vida ela resolve não querer perdoar. Aí seria o que isso? É uma decisão, né? Está sendo contaminada. A gente está até falando aqui, decisão pessoal e mudança de mentalidade. Então é uma decisão. Ela pode ser madura em outras áreas da vida, mas para esta questão ainda está lhe faltando um crescimento, um amadurecimento, para que ela venha se decidir por isso. Né? Fala aí. Fabiano, hoje eu estou atrapalhando tua aula, né? Quando eu for lá, não me atrapalha não, hein? Não me atrapalha não, hein? Eu te perdoo, irmão, eu te perdoo. Então, eu gosto muito do... Eu também sou lugar. Quando você exerceu o perdão, é a parte prática da lição. Entendi. Eu gosto muito do texto de Romanos 12, a partir do 17, que ele fala que a gente não deve pagar o mal com o mal. E é interessante que ele fala que quando você paga o mal com o bem, você acumula brasas sobre a cabeça do teu ofensor. E isso é muito interessante. E eu acho isso muito profundo, porque isso mexe na consciência do teu ofensor. Por quê? Isso não é natural, gente. Não é.
Isso não é natural. Se a gente for analisar a nossa natureza caída e pecaminosa, isso não tem lógica. Então, quando você perdoa, decide pagar, e assim, glória a Deus, já tive a oportunidade de viver isso na prática com algumas pessoas, até no meu trabalho e tudo mais, e assim, eu já tive a oportunidade de tipo assim, de ter a cabeça daquela pessoa na minha mão, mas justamente pela decisão do perdão, eu não fazer nada para prejudicar aquela pessoa, e a pessoa ficar atordoada. Porque isso não é normal, isso não é uma prática natural. Porque o que se a gente vê aí no mundo? É tipo assim, é o normal. Ah, você me faz mal, eu te faço mal. Da natureza vida humana. que segue. Só que isso não é uma decisão que nós que conhecemos a palavra de Deus e que recebemos o perdão maior de uma ofensa muito grande que nós cometemos através dos nossos pecados. E a gente não pode tomar esse caminho de vingança, porque a palavra diz aqui, a mim pertence a vingança, ao Senhor, e não a nós. Mais alguma coisa? Aqui. Há um tempo atrás, eu e o pastor Gesiel Gomes, nós tivemos uma rusgazinha provocada por mim. Eu me dava muito com o pai dele, com ele, lá na Ilha do Governador, nós éramos da mesma igreja. O tempo passou e aquilo ficou martelando na minha cabeça, meu Deus. Ele foi morar em Boston, eu continuei por aqui. Eu falei, como é que eu vou pedir perdão ao pastor Gesiel Gomes? Como? O que eu faço para pedir perdão a ele? Eu tenho que pedir perdão a ele. Aí, aonde ele vem? Aqui. Foi ele que ministrou uma aula aqui. Falei, é essa a oportunidade. Quando ele sentou lá fora para autografar os livros, fiquei em pé do lado dele, não falei nada, esperei, toquei no ombro dele, quando ele me olhou, aí nós nos lembramos daquilo, pedi perdão a ele, dei um beijo nele, falei, caraca, eu saí tão aliviado, meu amigo, que você tivesse... Ele nem lembrava? O senhor falou que ele não lembrava? Ele já não lembrava mais. Ele, pô, Jaime, isso já passou, mas de qualquer forma, já que você me pediu perdão, está perdoado. Aí se abraçou, se beijou, e eu fui Fez embora. muito bem para o senhor, não foi? Caraca, não tenha dúvida disso. É abraço. E a gente vê ali como que o relacionamento na horizontal, né, entre as pessoas, influencia no relacionamento vertical. Né? A gente pode ver isso. A ação espiritual, quando a gente decide em pedir ou liberar o perdão, há uma ação sobrenatural de Deus que move, que faz esse bem-estar aqui que o irmão falou. Então, isso aqui é importante. Então, liberar perdão, além de requerer uma maturidade, uma iniciativa, uma presteza, uma decisão, botei ali uma OBS, pode ser hoje. Pode ser hoje o dia em que você esteja pronto para liberar o perdão para alguém ou para pedir perdão a alguém. Pode ser hoje, em nome de Jesus. 2.2.1, perdão ressignifica o agravo. Eu achei interessante, eu até coloquei assim, faz parte da vida de todos que almejam a maturidade. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E a gente se relaciona, aqui ela citou a questão familiar, porque se tem um lugar que não pode faltar, perdão é dentro da casa. Nenhum outro lugar pode faltar, mas dentro da casa ainda mais, porque tem a questão da convivência, tem a questão das emoções, né? Então, nada melhor do que dentro do lar para se ter o perdão. Aqui na revista, ele citou a experiência do profeta Oséias, que teve que casar com uma prostituta, e ele entendeu que aquilo ali era um propósito de Deus para o perdão a Israel. Eu coloquei aqui um outro texto, que é quando José ele se revela para os irmãos. Eu acho lindo esse acontecimento, que ele vai liberar o perdão para os irmãos, né? E aí os irmãos, quando descobrem que ele é José, eles ficam muito tristes com aquilo, não porque era José, né? Mas eles ficam tristes pelo que eles fizeram, né? Eles sentiram vergonha do que eles fizeram. Olha o que José vai falar para eles no Gênesis 45, 4, 8. Aí ele vai assim, olha, não se entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haveis vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Ele entendeu que aquela ofensa que os irmãos fizeram contra ele,
acabou que beneficiou para que Deus cumprisse o sonho que ele tinha, para que se cumprisse aquilo que os propósitos que Deus tinha na vida dele. Olha a maneira de ver. Isso é uma maneira que a gente pode escolher de ver. A gente pode escolher ver o agravo como uma coisa ruim, que de fato é, mas de péssima, e a gente se entregar a esse agravo, se entregar a ele, e passar uma vida toda amargurada por causa daquele agravo. Mas a gente pode pensar, olha, hoje eu só estou aqui, graças a Deus, por causa daquela ofensa, por aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu foi uma escada para que eu viesse a alcançar um nível de maturidade, para que Deus pudesse me levar para um caminho, para que eu chegasse até aqui. O irmão ali falou, hoje a família de pastor virou família sacerdotal. Então pode ser que alguma coisa tenha acontecido para que essa coisa venha, para que você use ela como trampolim, para você crescer, para você amadurecer, para você viver melhor. Isso pode acontecer. Isso é o que ali a lição falou de ressignificar o agravo. Aí ele vai dizer assim, ó, aí na continuação ele vai dizer assim, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós. A sua ofensa, aquilo que você fez, foi plano de Deus para que eu chegasse primeiro que vocês e preparasse para agora vocês chegarem aqui e não passarem fome. É o que ele está falando. O que vocês fizeram, além de me levar para os propósitos de Deus, para os planos de Deus, foi para guardar vocês também. Olha a maneira que ele encarou a ofensa que ele recebeu. E aí ele vai falar assim, e para vos preservar a vida, porque grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Não foi a traição de vocês que fez com que eu chegasse no Egito. O que fez eu chegar no Egito foi Deus. Foi Deus que preparou todo o caminho, irmãos. Aqui não é pregação, né? Mas é só uma aplicação. Quem tem um controle sobre nossas vidas é Deus. Ofensa nenhuma pode impedir aquilo que Deus tem para mim e para você. O que pode impedir é a nossa falta de perdão, a nossa falta de liberar o perdão, de pedir o perdão. Isso sim pode impedir os propósitos e os planos de Deus, porque a gente viu que a forma com que nos relacionamos na horizontal influencia no relacionamento vertical, tá? E aqui, avançando mais um pouco, perdão liberta o ofendido e o ofensor para a fruição da vida. Então o perdão ele liberta e transforma. 2 Coríntios vai falar, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, ele fez tudo novo. Então foi feito tudo novo. Por que foi feito tudo novo? Porque em tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Então, o verdadeiro perdão faz com que nós viremos novas criaturas. Aquilo que passou já são velhos, já são coisas velhas, está lá no mar do esquecimento. Foi como o irmão falou aqui, ó, esquece isso já passou, foi colocado no mar do esquecimento. E certa vez eu vi um pregador falando que essas ofensas, essas questões, esses ressentimentos, esses sentimentos ruins, essas experiências traumáticas ficaram no mar do esquecimento. E quando o diabo tenta pescar, e quando a gente mesmo tenta pescar essas coisas, a gente só consegue pescar uma placa. E nessa placa está escrito, proibido pescar. Lá na fé eu falo muito isso. Então, esquece, já foi, nova criatura, coisas novas, avance, tem coisas mais para frente. Perdoando para viver uma vida abundante, foi o que eu falei antes. Deus não só nos perdoou, Ele quer que a gente viva uma vida de quem é perdoado por Deus. E perdoar é olhar para frente, o que diz o apóstolo Paulo lá. Irmãos, não penso eu mesmo que já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para os que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, eu não sou perfeito, mas ó, essas coisas já passaram, vamos avançar. Irmão, avance, passe por isso, tem algo maior, tem algo melhor lá na frente nos esperando. A gente está perdendo tempo e não liberando perdão, perdendo tempo e não perdoando as pessoas, porque tem algo maior, tem algo melhor, tem um prêmio reservado para mim e para você. Então, vamos avançar. Vamos embora, irmão, está tudo certo, glória a Deus, Deus te abençoe, vamos avançar, vamos seguir. E aqui, para a gente concluir, eu preguei logo esse texto que está na nossa lição mesmo, que diz assim, vamos até o Calvário para aprender como podemos ser perdoados, e então permanecemos lá
a fim de aprender como perdoar. Irmãos, eu não sei o que talvez alguém tenha feito contra a tua vida, você que está aí nos assistindo também. Eu não sei o que você está passando aí com relação a essa temática do perdão, mas uma coisa eu sei, e na verdade duas eu sei. A primeira é que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-lhe semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si a nós e reputávamos por aflito, sendo feridos de Deus e oprimidos, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não sei o que fizeram com você, mas eu sei que o que o Senhor fez pela minha vida e pela tua vida. Então, irmão, libere perdão, perdoe, desfrute daquilo melhor que Deus tem para você, busque esse perdão e tome posse das bênçãos que Deus tem para a tua vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, sua família. Amém. Obrigado, Fabiano, pela ministração. Meus irmãos, essa lição, como eu disse, ela deixa a gente, né, com a respiração aí, diferenciada por conta do que se trata, por conta daquilo que isso representa. E, né, a gente escutou aqui o testemunho do pastor Leonardo Iraguchi, e você vê como que Deus trabalha numa dimensão que a gente não consegue palpar, que sobrepõe as nossas dores, sobrepõe as nossas aflições, muitas das vezes aquilo que nós conseguimos entender, compreender no mundo natural. Mas Deus, ele é um Deus de perdão, é um Deus liberador, de graça, de misericórdia para nossas vidas. E aqui nessa noite, né, a gente encerrando, aproveitar que a gente ainda está na transmissão, queria fazer algo diferente aqui, porque talvez alguém que está em casa, talvez alguém que está aqui, talvez nessa ministração aqui tenha identificado algum ponto, algum detalhe, né, em si, que precisa dessa liberação. Às vezes a gente não entende porque coisas tão pequenas causam tantos danos ou nos prendem de maneira tão forçosa que a gente não consegue ser livre. Talvez em uma área, talvez em uma determinada atitude que fizeram contra nossas vidas, ou talvez alguma percepção que nós estamos tendo que a nossa vida não está caminhando e a gente às vezes não consegue entender o por causa de quê. E talvez isso é alguma coisa lá do passado que ficou, alguma coisa que tem prendido, né, ou deixado você cativo, até às vezes no teu pensamento, por conta de uma falta de ter liberado perdão, ou muitas das vezes até de se perdoar. Quantas são as pessoas, né, aqui na igreja desse tamanho, você pode ter um pouco de noção do que a gente ouve, do que a gente vislumbra de testemunhos, de quantas pessoas que, na verdade, elas mesmas não conseguiram se perdoar. Às vezes fizeram algumas coisas contra a vida dela e ela reputou propriamente a sua própria pessoa o dano que foi causado, trazendo um fardo muito grande para carregar. Então eu queria aqui nessa noite, né, talvez que você pudesse pensar, às vezes é alguma coisa na área de família, com o pai, com mãe, às vezes o pai já partiu, às vezes a mãe já partiu, e essa coisa ainda anda pelo coração, remoendo de alguma forma, e travando toda uma trajetória que Deus tem preparado para a tua vida. Eu vou pedir para que você curve a sua cabeça nessa noite, pedir para que você que esteja em casa, que você estiver identificando alguma coisa nesse sentido. Eu vou chamar o pastor Vidal aqui e vamos levantar um clamor para que a gente possa, nessa noite, como o professor Fabiano falou aqui, talvez seja a oportunidade que Deus está dando para alguém que está aqui, para alguém que está em casa nos assistindo, para alguém que vai assistir esse vídeo, porque quando Deus ele permite que esse assunto tome os ouvidos daqueles que estão na igreja, porque Deus quer tratar com o nosso coração, quer nos trazer libertação, trazer liberdade no sentido daquele que está nos prendendo. Vai estar orando, levantando um clamor nesse sentido aqui. Oramos a Deus. Pai querido, nós queremos nesta noite abrir as janelas que muitas das vezes ficam trancadas, até mesmo por estar desapercebido,
em algumas razões, em algumas questões, da lacuna da nossa existência e as nossas escuridões que muitas das vezes ofusca a nossa visão espiritual. Perdoa-nos, ó Deus, por sermos tão complicados, tão pequenos, perdidos muitas das vezes em nossas emoções. Ó Deus, muitas das vezes de forma impetuosa, nós constrangimos aquele que tanto nos ama e que nos levantou como, ó Deus, lar alto deste tempo, como luz deste mundo, para temperar, para transformar, para ser exemplo. Senhor, que nós possamos ter a dignidade de entender o sentido desta palavra perdão. Nós entendemos que muitas das vezes nós ficamos angustiados, porque sabemos que nós temos que vencer a nós mesmos primeiro, porque se nós não nos vencermos, jamais poderemos liberar essa palavra com total consciência daquilo que estamos fazendo ou praticando. Nos ensina cada vez mais, ó Deus, sermos semelhantes àquele que nos perdoou em tempo das nossas adversidades, quando nós ainda ignorávamos a existência dele. Ele já tinha pagado um alto preço, e nós agora somos remidos, renovados, transformados por essa graça, e clamamos por esse perdão, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o perdão seja extensivo, porque muitas das vezes eu fico debaixo da orientação do meu pastor, ó Deus, que muitas das vezes incompreendido aí fora, muitas vezes questionado, o meu pastor muitas das vezes é apontado como um homem de intriga, de confusão, mas Deus incomoda esse homem de tal maneira que ele se tornou uma voz profética para fazer um novo tempo, uma nova história, e Deus tem usado poderosamente muitas pessoas para ser exemplo de tempo em que nós não podemos nos calar, mas que nós possamos ter a dignidade de dizer: Pai, nós somos frágeis sim, perdoa as nossas ofensas, nos ensina a crescer com as nossas falhas e aprender, ó Deus, a contar os nossos dias, Pai, para que possamos ter um coração sábio. Fica conosco, Pai, nos leva debaixo da Tua graça, desse perdão que foi derramado de forma, ó Deus, intelectual, ó Deus, ao mesmo tempo espiritual, que nos deu ciência para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada rumo ao nosso portão celestial, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Tenho certeza absoluta que Deus, às vezes falta uma oportunidade, né, em relação a liberar perdão, a pedir perdão. E eu tenho certeza que através do que a gente está falando aqui hoje, Deus vai dar essa oportunidade e tudo vai ser conduzido para a glória de Deus. Gente, é isso. Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa dar um final de semana rico e abundante, próspero na presença dEle, que nós venhamos continuar, né, porque domingo nós teremos também a ministração, e eu tenho certeza que quem aqui... Tem alguém aqui pela primeira vez na Escola Bereana? A irmã, o nome da irmã mesmo é Fernanda, que o irmão Jaime aqui, ele vai levando a mensagem da Bereana pela igreja, né? Então, a Bereana aqui inicia uma ideia do que a gente vai estudar no domingo, e a gente vai se aprofundando, e domingo Deus fecha a tampa aí de maneira a gente consolidar o que a gente está aprendendo nas lições. Mais alguém pela primeira vez aqui? Não, né? Só a irmã. O irmão, qual é o nome do irmão? Seja bem-vindo, meu irmão. Maravilha. Toda sexta, 7 horas, digo 7 horas porque 7h30 começa a aula, mas 7 horas tem um cafezinho. Qual é o nome do irmão? Arthur também com a gente pela primeira vez. Aí a Bereana é isso aí. Várias faixas etárias, mas todo mundo buscando aprender um pouco mais do Senhor através da palavra dele, que é o que nos sustenta e consolida nossas vidas, tá bom? Sejam bem-vindos aí, você que está pela primeira vez, você que também está na internet pela primeira vez, tá? Faça disso aí uma rotina para a sua vida. Eu tenho encontrado gente de vários lugares até, que às vezes vem aqui na sede visitar, e é interessante que as pessoas nos reconhecem por conta da Escola Bereana, né? Impressionante, assim, como as pessoas identificam. E aí acaba, quando você dá aula aqui, muita gente fica sabendo e identificando os temas, e aí é um negócio maravilhoso. Tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. O alimento aqui na Bereana é tão forte, sustenta tanto, que até uma migalha é capaz de sustentar um cidadão. Meu Deus. Dá não. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima sexta, querendo Deus. Deus abençoe.